Contrariando as expectativas, o partido de esquerda, Frente Popular, venceu o segundo turno das eleições parlamentares na França. Apesar disso, os resultados representam o maior ingresso de deputados de extrema-direita na Assembleia Nacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar de eleger 182 deputados no parlamento, a esquerda não alcançou a maioria absoluta para governar. Em segundo lugar, ficou a união dos partidos do centro do presidente Emmanuel Macron, com 168 cadeiras. A direita, que chegou a vencer no primeiro turno, ficou com 143 vagas. Apesar do aumento no número de deputados no parlamento, a coalizão saiu derrotada. Como não tem maioria absoluta, a esquerda deve se unir ao partido de centro de Macron para conseguir governar. Mas os dois partidos possuem diferenças de ideias, principalmente em relação à reforma da Previdência, o que pode dificultar o governo no país. O atual primeiro-ministro, aliado de Macron, chegou a entregar o cargo, mas o presidente pediu para ele seguir no poder até a definição do novo premier. Os apoiadores da esquerda foram às ruas para celebrar a vitória. Houve um pequeno conflito com a polícia na Praça da República. E para a gente entender o impacto que esse resultado tem no país, a gente conversa agora com Demétrios Pereira, que é professor de Relações Internacionais na ESPM. Demétrios, muito boa tarde para você, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa. Boa tarde, Renata. Obrigado pelo convite. Demétrios, o resultado das eleições legislativas na França foi surpreendente, né? A esquerda venceu, como a gente viu, em uma reviravolta, mas não conseguiu formar a maioria. O partido de extrema-direita acabou com um resultado bem abaixo do que era esperado, né? Garantiu só 143 assentos. E a Marine Le Pen falou que a vitória foi apenas adiada. Isso foi, inclusive, repercutido aqui no Brasil também. Como que o senhor avalia essa fala dela? Em alguma medida, ela pode ter razão? Porque, independentemente do resultado, é inegável o avanço da extrema-direita na França, né? Inclusive entre grupos tradicionalmente mais inclinados à esquerda, como mulheres e jovens, por exemplo. O que explica isso? Olha, realmente foi surpreendente o resultado, né? A extrema-direita pretendia talvez conquistar uma maioria no parlamento, né? Acabou ficando aí em terceiro lugar. Então, acho que frustrou um pouco os planos da Marine Le Pen, mas mesmo assim acabou, né, ganhando. Então, por isso, talvez ela fale em vitória adiada, né? Porque foi um ganho, né, em número de assentos, porém em governar. E assim, ficando em terceiro lugar, é muito difícil assim que eles consigam assim alianças suficientes para entrar no governo, né? Então, mais provável realmente é que a esquerda tente alguma aliança ali com o pessoal dos macronistas, né? O pessoal do Macron mesmo. Demétrios, essa aposta bem arriscada de Emmanuel Macron de antecipar as eleições acabou colocando a França agora num impasse em relação à governabilidade, né? Porque o parlamento francês está dividido em 3 grandes grupos, na esquerda, centro e ultradireita, e eles têm plataformas completamente diferentes, né? E não tem nenhuma tradição de trabalhar juntos. Quais devem ser agora os novos desafios de Macron? É complexo, né? Então, a França, ela tem um sistema um pouco diferente, né? Ela não é nem parlamentarista, nem presidencialista. Geralmente, os autores aí da ciência política chamam de semipresidencialismo, em que o presidente tem mais poderes que o primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro precisa ali de uma colaboração, né, do parlamento para poder governar, né? Então, isso que vai começar a aparecer agora, né? Se realmente existe essa capacidade do primeiro-ministro, inclusive a demissão, mas o Macron não aceitou, né, de lidar com esse parlamento bastante dividido. Então, antes das eleições, né, o parlamento era dominado pelos partidários ali do centro, né, que é o pessoal do Macron mesmo, né? Agora reduziram o número de deputados aliados ao Macron e ao primeiro-ministro, né, e caiu para segundo lugar. Mas ficou bastante ali um terço. Então, isso gera um certo problema ali. E a esquerda fez essa grande aliança e acabou a grande vitoriosa. Mas isso pode gerar problemas, mas o Macron continua, né, como presidente, então ele tem esse mandato fixo, né? Então ele vai continuar como presidente, o presidente na França tem mais poderes que o primeiro-ministro, mas provavelmente ele vai ter mais problemas para governar. Foi uma aposta que ele fez diante das pressões ali nas eleições do Parlamento Europeu, em que a extrema-direita foi muito bem. Isso gerou essa pressão
para que ele dissolvesse ali o parlamento e convocasse novas eleições. Mas, assim, essa aposta, por um lado, né, não houve esse ganho todo da extrema-direita, que era esperado, mas, por outro, fez com que o Macron perdesse a maioria no parlamento. Então, agora ficou um pouco mais difícil, sim, para ele governar. E nesse cenário que você está explicando para a gente, que se desenha agora, como é que devem ser os próximos momentos na França? Porque o país deve enfrentar uma nova fase agora de instabilidade? Pode gerar uma certa instabilidade política, né? Então, agora esperar esse parlamento realmente começar a funcionar, né? Então, os parlamentares se reunirem e aí ver o que vai acontecer em relação às alianças que vão se formar ali dentro, né? Se realmente vai ser possível, né, tocar um governo e com o apoio dos parlamentares, né? Então, talvez o governo do Macron tenha que caminhar um pouco mais para a esquerda para agradar essa nova composição. Mas o que estava se desenhando, pelo menos até durante as eleições, era uma certa aproximação entre o centro e a esquerda, né? E tentando ali isolar as forças de extrema-direita da Marine Le Pen. Mas realmente caminha para uma certa instabilidade, né? Um parlamento mais dividido, né? Então, antes havia uma maioria para governar e agora não tem mais. Então, há essa divisão, o que pode gerar essa instabilidade. Demetrios, vamos trazer um pouco a situação aqui para o Brasil, que o ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro e um dos principais aliados do ex-presidente, senador Ciro Nogueira, ele disse em uma entrevista que as eleições na França deram um recado importante à direita brasileira. Se tiver radicalismo, vão perder em 2026. Como é que você vê essa avaliação feita por ele? O que tem se desenhado assim no mundo parece, né, que quando há essa extrema-direita talvez se destacando, há uma aliança de forças, né, contrárias à extrema-direita que tenta impedir, né, que isso aconteça, né? Então, houve a vitória da esquerda na França, a vitória, né, da esquerda no Reino Unido também, dos trabalhistas, que foram ali vamos comparar com o Reino Unido também, o pessoal anti-Brexit, né, que o Brexit foi um pouco de forças ali de extrema-direita também, né? O próprio Parlamento Europeu, né, que talvez a eleição do Parlamento Europeu tenha levado às eleições francesas. No Parlamento Europeu, as forças de extrema-direita também foram um pouco isoladas. Então, quando o parlamento se reuniu ali e foram indicados os principais líderes, o que se percebeu? Uma aliança da centro-esquerda com a centro-direita e os liberais, tentando isolar as forças da extrema-direita. Então, talvez ele tenha realmente percebido essas tendências, né? Que, às vezes, as demais forças políticas se unem, né, contra os extremos. E dentro disso que você está falando ainda, tem um ponto muito importante que vale a gente ressaltar, que é o número de franceses que foram às urnas ontem para votar, né? Foi uma quantidade de voto facultativo, uma quantidade de eleitores votando similar a eleições presidenciais, por exemplo, que não é comum. Isso também pode ter sido uma reação para conter o avanço da extrema-direita? O radicalismo, de alguma forma, ele assusta e acaba empurrando as pessoas para as urnas também? Acredito que sim, né? Então, talvez essa radicalização, né, de algumas forças também, né, é uma espécie de ação e reação. Então, essas forças, né, mais ao centro, né, ou seja, centro-esquerda, centro-direita, o próprio centro, né, que o Macron consolidou um pouco na França essa ideia de centro, né, acabam aí colaborando, até houve uma certa colaboração entre esse pessoal mais à esquerda, o pessoal mais ao centro, ou seja, todos colaborando para evitar que a extrema-direita chegasse ao poder, e realmente parece que funcionou no segundo turno, né? Eles ficaram ali em terceiro lugar, quando eles esperavam estar em primeiro, né? Então ficou bem atrás do que eles esperavam, apesar de ter ganhado assentos ali, né? Então realmente esse comparecimento, né, do eleitor, parece que foi um pouco de reação a esse medo de que a extrema-direita chegue ao poder.
Quero falar com você sobre uma preocupação muito grande nesse momento, que é com a violência no país, né? A França teve uma campanha política muito violenta, né? Foram mais de 50 candidatos atacados, mesmo fisicamente. Essa sociedade polarizada e esse aumento da violência política no país são uma preocupação também, principalmente nesse momento, né? A gente tem esse agravante que a França está se preparando para receber as Olimpíadas. Então, consequentemente, os olhos do mundo todo vão estar voltados para lá, né? Aham. A questão da violência, ou talvez das reações um pouco exageradas, às vezes, na França, são um pouco até comuns, né? Acho que a França foi o palco aí da Revolução Francesa, em que houve até uma violência política, né? O uso da guilhotina. Então, a França realmente, os ânimos ficam exaltados durante essas épocas de eleição. Mas agora a tendência é que os ânimos se acalmem um pouco, né? Então já temos aí os resultados, né? Já vamos agora, o parlamento vai assumir o seu lugar, vai haver. Agora é a hora de sentar à mesa de negociação, né? Então a época eleitoral acabou e agora esperar que as Olimpíadas venham, né? E acredito que agora é o Macron que tem que assumir realmente a governabilidade do país e tentar negociar com esse parlamento bastante dividido, né? Mas usando o seu poder ali de negociação, que tem sido relativamente bom, já que ele transita, né, ali no centro, pelas forças um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita, e tentar negociar com esse parlamento bastante dividido, mas ao mesmo tempo ele tem ali uma bancada boa, né? E ficou em segundo lugar nas eleições, apesar de ter perdido alguns assentos. Demetrios, algumas pautas em especial foram muito importantes, né, para que os conservadores avançassem nas intenções de voto. Alguns temas foram abandonados aos poucos ao longo do percurso, mas outros, como a imigração, tiveram um peso muito importante nessas eleições, como também estão tendo nas eleições americanas, por exemplo. Queria que você explicasse isso para a gente, por favor, o peso desse assunto, tanto nas eleições europeias quanto nas eleições americanas. Realmente, a questão da imigração, ela vem sendo uma questão bastante importante nas eleições, diante de, talvez, custos de vida aumentados, né? Talvez aquela visão de que o imigrante possa roubar o emprego, né, dos nacionais. Na União Europeia, a questão também ganha corpo diante do chamado passaporte europeu, assim, né? Então, os cidadãos, especialmente dos países ali do leste, às vezes são vistos como cidadãos de segunda linha, mas eles têm o direito, né, de trabalhar, de morar na França. Então, tem às vezes até um certo preconceito ali contra o pessoal, por exemplo, da Romênia, da Bulgária, que vão ali com todos os direitos, né, para a França. Então, isso também gera o chamado euroceticismo, né, que às vezes está conectado com a questão migratória. Isso aparece bastante na França e nos discursos da Marine Le Pen. E nos Estados Unidos, né, isso também, a questão migratória é importante, talvez uma visão um pouquinho diferente, já que eles não estão dentro de um processo de integração como a União Europeia, em que há essa cidadania comum, né? Porém, aí o preconceito é mais com os mexicanos, com os latinos em geral, que também na mesma visão, né, de que talvez eles tragam uma piora para a economia, talvez possam, inclusive, roubar os empregos, né, e se talvez aproveitar do sistema de saúde, educação, né, dos Estados Unidos. Então, são questões em que a direita acaba se saindo melhor que a esquerda, né, porque a direita é um pouco mais avessa à questão migratória. Então, isso talvez leve, né, essas forças mais à direita a terem vantagem, né, quando esse assunto é colocado em pauta, assim. Sem dúvida. Demetrios, muito obrigada, viu, pela participação, pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente sobre as eleições francesas, que, é claro, acabam impactando em toda a Europa, em todo o mundo e também dando para a gente o tom de movimentos que vão se desenrolar aí também, muito provavelmente aqui no Brasil e em todo o mundo. Obrigada, viu, pela participação. Uma ótima tarde para você. Obrigado, Renata. Boa tarde. Até mais.